Olá, queridos alunos! Estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula da melhor disciplina que existe, a disciplina de História. Eu me chamo Paulo Mário e sejam todos bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa formação geral básica de hoje é Redemocratização do Brasil. Você aí de casa, já ouviu falar nesse assunto? Do que se trata? Qual é o conceito da palavra redemocratização? Quais as principais características? Quais os dois principais momentos desse período que nós vivemos no Brasil? É o que nós vamos ver na aula agora. Vamos para o nosso slide? Vamos iniciar com um tema. Aqui está, redemocratização do Brasil. Vamos conceituar o tema. O que significa a palavra redemocratizar? É democratizar novamente, é a volta da democracia no Brasil. Então, a redemocratização foi um processo que ocorreu duas vezes na história do Brasil, do país, em 1945 e 1985. Redemocratização é um processo no qual a democracia é restabelecida em um país após um período de ditadura. Aqui eu trouxe o nosso próximo slide e eu trago os dois períodos em que a redemocratização do Brasil ocorreu. Nós vamos falar nessa primeira parte da aula, da primeira parte, que é 1945, e depois, na segunda metade da aula, 1985. São esses dois períodos em que ocorreu a redemocratização do Brasil, no Brasil. Temos aqui o conceito novamente, redemocratização é o processo de restabelecimento das instituições e liberdades democráticas de um Estado após um período de ditadura. Antecedentes à redemocratização de 1945. O que estava acontecendo no nosso país antes de 1945? A ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas. O Estado Novo de Getúlio Vargas vai de 1937 a 1945, mas o Getúlio Vargas já estava no poder desde 1930. Ele ficou 15 anos no poder nessa primeira passagem dele. Causas: perda da legitimidade do governo de Getúlio Vargas, e isso levou à sua derrubada. Então, aqui nós temos o antecedente, ou os antecedentes, e aqui as causas, o que levou Getúlio Vargas a sair do poder. Ele perdeu a legitimidade do governo dele. Vale lembrar que Getúlio Vargas, ele fica 15 anos no poder. Isso caracteriza uma ditadura, porque Getúlio Vargas não chegou no poder através do voto popular. Ele deu um golpe em Júlio Prestes, que venceu a eleição, rompendo aquela política do café com leite. Então, Getúlio Vargas chega ao poder, fica 15 anos no poder, na primeira passagem dele. E nós vamos ver na nossa aula, que nós vamos ver os nomes de vários presidentes aqui, para a gente entender a sequência da redemocratização, que depois vem um outro presidente, o Eurico Gaspar Dutra, e depois Getúlio Vargas volta ao poder novamente. É dentro desse contexto de datas que ocorre a primeira parte da redemocratização do Brasil. Por isso que nós falamos que o Brasil estava vivendo uma ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas. Muitos historiadores não classificam como ditadura, tá, gente? E a gente respeita a opinião, os debates continuam e vida que segue. Continuando. Como consequência, nós tivemos, da derrubada do governo de Getúlio Vargas, nós tivemos a eleição de Eurico Gaspar Dutra. Ocorre em 1945. Elaboração de uma nova Constituição em 1946 e o início de um novo período democrático, que vai de 1945 a 1964. E aí, durante esse período, nós tivemos o Eurico Gaspar Dutra, que ficou de 1946 a 1951. Depois, Getúlio Vargas volta ao poder, de 1951 a 54. Após o suicídio de Vargas, fica no poder, nós tivemos alguns presidentes que duraram bem pouco. Café Filho, de 1954 a 55. Depois o Carlos Luz e o Nereu Ramos
fica menos de um ano, né? 1955, o Nereu Ramos fica de 1955 a 1956. Depois nós já temos Juscelino Kubitschek, em 1956 a 1961, e o Jânio Quadros fica em 1961 no poder. Depois Ranieri Mazzilli, 1961, fica menos de um ano, e João Goulart fica de 1961 a 1964. São esses os presidentes dessa nova era, dessa primeira redemocratização, dessa era chamada redemocratização. A primeira parte, tá, gente? 1945. Daqui a pouco eu retorno a esse slide aqui. Aqui nós temos a fotografia, esse aqui é o Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas novamente voltando ao poder. Eu não coloquei aqui a foto do Carlos Luz, nem do Nereu Ramos, porque eles ficaram pouco tempo, menos de um ano no poder. Aí nós temos Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então, essa é a primeira parte da redemocratização do Brasil. 1945 até 1964. Por que 64 encerra esse período? Porque inicia-se a ditadura civil-militar no Brasil. Inclusive, nós já tivemos uma aula da ditadura civil-militar no Brasil, relembrando aqui que nós tivemos 5 presidentes militares, né? A ditadura civil-militar no Brasil durou 21 anos, e nós tivemos o Castelo Branco, o Arthur da Costa e Silva, o Emílio Médici, o Ernesto Geisel e o João Figueiredo como presidentes militares. Depois nós tivemos o encerramento desse período com o fim do milagre econômico, uma repercussão dos casos de tortura e avanço da oposição mostram um desgaste do regime militar. Então, se na primeira redemocratização nós tivemos um desgaste do governo de Getúlio Vargas, aqui nós tivemos um desgaste do governo militar. Nós tivemos uma aula sobre ditadura civil-militar no Brasil, que vocês podem relembrar aí, procurar aí no nosso site, no arquivo, né, que a aula fica disponível para você, estudante aí de casa, e você relembrar essa aula sobre ditadura civil-militar no Brasil. Consequências: processo de abertura política lenta, gradual e segura, começa a ocorrer em 1975. Campanha das diretas já, a população foi para as ruas, o movimento dos caras pintadas, né, exigindo diretas já, exigindo eleições democráticas no Brasil. Por isso o nome, redemocratização. Essas são as principais características do segundo período. Daqui a pouco nós vamos ver esses movimentos com mais detalhes. O início da nova república, em 1985, nós vamos ver que teve político aqui morrendo e vice assumindo, e a Constituição Cidadã, que ocorre em 1988. Então, essas são as principais consequências do segundo período da redemocratização. Continuando aqui, eu já mostrei aqui para vocês os principais presidentes dessa primeira era da redemocratização, e vamos entender o processo da segunda, a partir de 1985, que é quando acaba a ditadura no Brasil. O regime militar, que durou 21 anos, chegou ao fim após a mobilização popular e o enfraquecimento do governo, segundo o Senado. A campanha direta já, que ocorreu entre 1983 e 1984, mobilizou milhões de brasileiros em comícios e marchas, exigindo a eleição direta de um presidente para o fim do regime militar. Aí nós temos uma foto bem simbólica na Praça da Sé, em São Paulo, onde ocorreu essas manifestações. Depois nós tivemos, em 1985, o primeiro presidente eleito nessa nova era da redemocratização. Ainda não com o voto popular, tá, gente? Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente por meio de uma eleição indireta pelo colégio eleitoral. Por isso que eu disse que não foi uma eleição
pelo voto popular, igual nós temos hoje, os brasileiros indo às urnas. Mas ele não era militar. Então ele marca o fim da ditadura civil-militar no Brasil. Só que Tancredo Neves, gente, ele não assumiu o poder. Por motivos de doença, Tancredo Neves faleceu. Aqui temos um jornal da época, ó, Folha de São Paulo. Acabou o ciclo autoritário. Tancredo Neves é o primeiro presidente civil e de deposição desde 1964. Ele não assumiu devido a problemas intestinais, ele morreu e quem assumiu foi o seu vice, José Sarney. Devido à morte de Tancredo Neves, antes da posse, o vice-presidente José Sarney assumiu o cargo em 15 de março de 1985, marco que simboliza o início da redemocratização no Brasil. Constituição de 1988, a promulgação da Constituição de 88 consolidou o processo de redemocratização, estabelecendo os princípios democráticos e garantindo direitos fundamentais aos cidadãos. Aqui nós temos o principal símbolo dessa Constituição, Ulisses Guimarães, segurando a nova Constituição do Brasil, a mais recente. Marcos e eventos importantes. Então, a posse de José Sarney ocorreu em 15 de março de 1985 e é vista como um marco no reencontro do Brasil com a democracia. A convocação da Assembleia Nacional Constituinte foi fundamental para a elaboração da Constituição de 88. As eleições para presidente, que foram estabelecidas na nova República, foram um passo importante para a consolidação da democracia. E aqui nós temos alguns presidentes do Brasil após José Sarney. Então nós temos aqui, ó, José Sarney, depois nós tivemos, José Sarney governou de 1985 a 1990, 89, né? A partir de 1990, tivemos o primeiro presidente eleito pelo voto popular no Brasil, pela eleição democrática, falando assim, a nova república no Brasil, com a população indo às urnas e o presidente sendo escolhido de acordo com a maioria. O nome dele é esse cidadão aqui, Fernando Collor de Mello. Ele ficou apenas 2 anos no poder. Olha a corrupção aí começando no Brasil, começando não, continuando, né? No Brasil, Fernando Collor fica até 1992, quando ele é impeachmentado, e aí o seu vice assume, Itamar Franco. Esse cidadão aqui. O Itamar Franco termina o mandato do Fernando Collor de Mello, aí vem Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995 até 2003. Mas daqui a pouco a gente vê com mais detalhes. Depois vem Luiz Inácio Lula da Silva, para um mandato de 8 anos. Ele consegue eleger pelo mesmo partido, o Partido dos Trabalhadores, a Dilma Rousseff, que também foi impeachmentada. Assumiu o Temer e depois o Bolsonaro. E atualmente no Brasil nós temos um mandato novamente, terceiro mandato, de Luiz Inácio Lula da Silva. Pra gente, antes de eu concluir aqui, gente, eu vou estabelecer uma linha cronológica, já que eu citei esses presidentes aqui, eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Deixar aqui na imagem dele, ó. José Sarney governou de 1985 a 90. Depois, Fernando Collor, de 1990 a 92. Depois, o Itamar Franco fica de 92 a 95. E aí, o Fernando Henrique vai de 95, 96 a 2003. Depois, o Lula, para um mandato de 8 anos, fica até 2011. A segunda passagem dele no poder, porque ele se reelegeu. Depois a Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, quando ela foi impeachmentada. Depois o Michel Temer fica de 2016 a 19. E de 2019 a 2022, o Bolsonaro. E de 2023 até os dias atuais, o Lula está no terceiro mandato. Essa é a sequência cronológica. Eu queria mostrar isso aqui, gente, para vocês verem como a República Nova no Brasil, ela é bem recente, né?
Temos poucos presidentes dessa nova era, temos histórias de corrupção no Brasil muito fortes, desde a República Velha, né? Nós já tivemos aqui a política do café com leite, o coronelismo, o voto do cabresto, as pessoas sendo obrigadas a votar em quem os coronéis queriam. Então, a corrupção no Brasil, esse momento conturbado na política do Brasil, não é de hoje. Mas o lado bom desse movimento todo é que nós vemos a população, quando ela quer, ela muda a sua realidade. Todos esses movimentos que nós vimos a participação em massa da população. Então, para concluir a nossa aula, gente, eu gostaria de dizer que 4 décadas separam o Brasil do dia 15 de janeiro de 1985, que foi a data em que Tancredo Neves foi escolhido para assumir a presidência da República por meio de uma eleição indireta. Então, se a gente analisar aí, em 1995, 10 anos, em 2005, 20 anos, em 2015, 30 anos, e nós estamos em 2025, 40 anos. 4 décadas separam o Brasil desse primeiro processo de redemocratização. A caminhada rumo à redemocratização envolveu diversas forças políticas, sociais e culturais. Nós tivemos o envolvimento político da sociedade e de artistas, movimentos culturais, que levaram o Brasil a alcançar esse objetivo. Na virada dos anos 80, grupos de oposição se fortaleceram, uniram-se em frentes amplas e encontraram em Tancredo Neves um articulador hábil para conduzir a transição. O colégio eleitoral foi a solução possível na época, assegurando que parlamentares de diversos partidos, inclusive da base governista, pudessem se alinhar à candidatura civil na figura de Tancredo. As conquistas de 1985 permanecem como alicerce e nos lembram que a participação popular tem o poder de reverter cenários autoritários. Então nós percebemos aqui que a participação da população foi fundamental, da sociedade civil, grupos políticos, empresários, artistas e a população como um todo, a massa trabalhadora se mobilizou, grupos de estudantes, para alcançar esse momento que nós vivemos atualmente. Hoje nós vivemos um momento de estabilidade política nesse sentido, no sentido de escolha governamental, né? Somos nós que escolhemos os nossos governantes de forma democrática. Vamos agora resolver uma atividade? Eu convido vocês agora a resolver 3 questões que eu trouxe para vocês sobre a nossa aula. Vamos à primeira. A eleição presidencial de 1945 marcou o início da democratização do Brasil, no período em que ficou conhecido como República de 1946. O primeiro presidente desse período foi, letra A, Getúlio Vargas, letra B, Eurico Gaspar Dutra, letra C, Juscelino Kubitschek, letra D, Jânio Quadros ou letra E, João Goulart. Então vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, analisarem o que foi que nós vimos na nossa aula. O que pede a nossa questão? O primeiro presidente após esse período, né, de redemocratização, de democratização do Brasil. Quem foi o primeiro presidente? Getúlio Vargas não foi, gente, porque ele estava saindo, né? Então, Getúlio Vargas faz parte do passado. Então, a gente já eliminaria logo de cara a letra A. Mas baseado nos nossos estudos, nós vimos que o primeiro presidente dessa nova era, da primeira parte, tá, gente, da redemocratização no Brasil é Eurico Gaspar Dutra. Eu tenho certeza que você aí de casa acertou a nossa questão. Vamos para a questão de número 2. O período democrático da República de 1946 foi encerrado com qual evento histórico? Letra A, suicídio de Getúlio Vargas. Letra B, golpe civil-militar de 1964. Letra C, decreto do AI-5. Letra D, o atentado do Rio Centro. Ou letra E, eleição de Tancredo Neves. Aqui, gente, se vocês prestaram bem atenção no que eu falei sobre os 2 momentos da redemocratização do Brasil, né? O momento em que a democracia voltou a ocupar
o nosso espaço político, o primeiro momento vai de 1945, 46, até o final da ditadura civil-militar. Então, a nossa questão aqui, quando que inicia e quando termina a ditadura civil-militar no Brasil? Inicia em 1964 e acaba em 1985. E a primeira fase encerra em 1964. Então, o nosso gabarito é letra B, o golpe militar de 1964. É esse o evento histórico em que o primeiro período democrático da República foi encerrado. Olha o comando da nossa questão. Mais uma questão, a última. A número 3 diz o seguinte: a Constituição de 1988 foi um marco na redemocratização do Brasil após a ditadura militar. É também conhecida por qual nome? Por qual nome também é conhecida a Constituição de 1988? Letra A, Constituição Democrata? Será? Letra B, Constituição dos Direitos? Toda Constituição ela tem direitos, gente. Letra C, Constituição Cidadã? Letra D, Constituição da Redemocratização? Ou letra E, Constituição da Liberdade? Baseado nos nossos estudos, o tema da nossa aula fala de redemocratização. Os cidadãos estão de volta a serem atores principais das suas escolhas, principalmente na área política. Então, o nome dessa nova Constituição, da Constituição de 1988, é Constituição Cidadã. Letra C é o nosso gabarito. Aqui está o gabarito. Número 1, letra B, 2, B, 3, C. Um resumo da nossa aula, nós vimos o conceito de redemocratização, a redemocratização de 1945 e de 85, as duas partes, o fim da ditadura, os movimentos que ocorreram após esse processo, como, por exemplo, o Direta Já, a eleição de Tancredo Neves e a posse de José Sarney, a Constituição de 1988 e os presidentes da nova República. A nossa aula foi baseada nessas referências. Estudar esse assunto é importante para a gente entender o contexto político que nós vivemos atualmente. Nem sempre o Brasil foi do jeito que é hoje. Vários movimentos de conquistas populares, seja na área política, movimento feminista, o direito ao voto, o fim da escravidão no Brasil, a história do Brasil é recheada de lutas populares. Com a redemocratização, não foi diferente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Esse assunto sempre cai em provas e concursos. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Tchau!